Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila e estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos fazer um episódio bônus aqui, vamos comentar da prova do líder, das provocações que teve também nessa prova, comentar da dinâmica da semana, nossas expectativas para esse novo paredão que vai se formar, que agora mudou, reverteu o paredão. Vamos entender tudo e muito mais agora. Vamos começar com a prova do líder, que a prova do líder foi o seguinte, era uma prova que tinha uma plataforma que ficava rodando e você tinha que ficar segurando um botão. E daí, se você soltasse o botão, o botão era de aproximação, você podia trocar de mão, teve um pessoal que conseguiu trocar de mão. Daí a plataforma ficava rodando de um lado, às vezes trocava para o outro, tinha vento, tinha aquela fumaça também gelada na cara do pessoal. Fizeram uma rodada teste também para ver se os botões estavam funcionando. Quando fizeram a rodada teste, quem perdeu a rodada teste foi a Aline, que a Aline tentou trocar de mão e ela viu que não deu tão certo. Sobre essa prova de resistência aí, o Tadeu disse, resistam, e se caso ainda tivesse participantes ainda durante essa prova, o desempate ia ser um desafio de arremesso. O que você achou dessa prova de resistência? É resistência à raiz essa foi. Eu gostei porque é aquela resistência. Em primeiro lugar, tem um botão que você é obrigado a ficar apertando. Então, não é só ficar em pé, nem bater vento e nem jogar aquela fumaça que parece que aquela fumaça era meio gelada, barulhenta, né? Fora Sim. o ventilador que era barulhento. Além de você ter que ficar andando e cada hora girava para um lado, você tinha que apertar o botão. Então, assim, tinha que ter atenção com o botão e tinha que você também ter resistência para você ficar caminhando o tempo todo, né? Eu achei muito boa a prova. Agora, eles estão com essa situação de se ninguém vencer, que aí vai ter uma prova para desempatar praticamente, né? Sim. Então, já sabiam que era uma prova que acabou que não precisou fazer, né? Mas eu gostei, sim, eu gostei dessa prova. Precisa de umas provas assim para a gente, né, ter um pouco mais de emoção, porque essas provinhas muito curtas de liderança, elas estão muito chatas, né? É. Sem zero emoção. Então, eu gostei dessa prova. Sem contar que vira madrugada. Essas provas que viram Sim. madrugada, a gente adora, né? É. Porque você fica assistindo e fica lá, aí elimina um, elimina outro, e você vai torcendo, aí você vira à noite, daqui a pouco você acorda, a prova tá andando ainda, eu gosto. A prova já começou já com 15 minutos já, Marvila já saiu da prova já, porque a É. Marvila ela escorregou a mão quando foi trocar, e daí quando a pessoa era eliminada, tinha uns 10 segundos pro pessoal soltar o botão, o pessoal trocar de mão se quisesse, e a Amanda ela esqueceu que tinha que apertar o botão. Ela esqueceu, então ela também foi eliminada também nos 15 minutos também. A Amanda parece que ela estava cochilando, parece, porque disse que ela É, estava com sono, ela falou que estava com sono, aí deu uma piscada, assim, uma cochilada. Agora, a Marvila, dá para entender, porque, por exemplo, ela falou que ela sua a mão, ela fica suando, e geralmente quem tem problema assim, que às vezes sua a mão, no nervoso, sua mais ainda, e se tiver que segurar alguma coisa, ou então tiver que depender da mão para ficar firme, aí escorrega mesmo. Então, sim, coitada, ela deu azar. E a Marvila, ela, nesse tipo de prova, muitas vezes ela não se dá bem, né? é. Prova, a Amanda também, ela tá com botão, ela tá como fala? Tá de treta com o botão É, tá sempre ferrando a vida dela, né? sim, e daí durante essa prova daí, começou já as intrigas já, porque a Bruna começou a cantar, daí a Domitila falou mais ou menos, se canta mal, deixa a Aline cantar, e meio o pessoal cantando, o Fred Nicásio também falou pra Domitila também, falou pro pessoal em geral, mas depois ele falou pra Domitila, quando ouvir uma voz gritando, não tira a mão, fica atenta. Vai ser quando tiver bem silêncio, não se É assusta, não ele, é é agora, vai ser ele. depois. Você vai ser bem depois, vou dar um susto em todo mundo. E daí ele completa daí falando, vou dar um grito no ouvido da Bruna. Só que ele deu um grito, ninguém nem escutou. É,
Enquanto a Bruna cantava Adele, a Domitila comentou que tava ficando com dor de cabeça e daí falou: Tem certeza que você quer tentar a carreira de cantora, Bruna? Está me dando dor de cabeça. E daí a Bruna É, respondeu: O problema não é meu. E daí a Domitila, ela pediu falando o seguinte: Deixa a Aline cantar um pouquinho, por favor. A Bruna não gostou do comentário e rebateu o seguinte: O problema não é meu que você não gosta da minha voz. Estou nem aí. Daí a Larissa se mete na conversa e começa a defender a Bruna, fala, já usaram estratégia bem pior. A Bruna, é que nem ela deu uma indireta, né? Agora a Bruna, ela tem um talento na voz, assim, você percebe que ela tem, inclusive acho que ela deve estar, ela falou que parece que ela está estudando, né? Mas É, eu acho que ela força muito a voz, aí no BBB ela está se escrachando. Quando ela quer, ela canta direitinho, bem bonito. E quando ela quer fazer zoeira, ela faz uma zoeira assim, daquelas, que irrita mesmo. E ela, sim, e ela tem feito isso. Ela já percebeu que a Domitila se irrita. Não é a primeira vez, porque elas estavam no Big Fone também, e agora elas estão cantando a música do Ruge, e ela está cantando. Você viu como ela está cantando agora? Ela fica é, cantando bem devagar, tipo como se fosse uma ópera, né? Para irritar a pessoa. E isso. ela fez isso no Big Fone, e ela fez isso também na prova. Então, assim, é interessante, eu acho interessante, porque geralmente prova de resistência a pessoa quer ficar concentrada, né? Então, assim, Sim. esse barulho todo gera treta e a gente gosta. Eu não gosto de prova de resistência que fica aquele silêncio, É, né? E essa prova tava uma zoeira, uma zona geral, e sim. a Bruna gritando, cantando a Adele bem alto. Eu falei, gente, o que que é isso? Não, ia cantar para irritar o pessoal mesmo. Para Aí, irritar, ela cantando para irritar. Ela começou cantando mais ou menos, tava legal. De repente, ela deu subiu o tom. uma E, desafinada. nossa, mas ela faz de propósito. Aí o que Sim, aconteceu? Eu lembro que o Big Fone, eu peguei um dia, elas estavam no Big Fone lá de um lado e a Domitila lá do outro. Aí a Bruna começou a cantar alto e a Domitila pôs as duas mãos no ouvido. é. Aí ela cantou mais alto ainda, que elas viram, né? Né, Então, aí eu falei, nossa, então assim, já não é a primeira vez e ela faz para irritar mesmo. Só que aí é sim, que nem eu falo, quando a Domitila fala, o que que acontece? O, o, elas acham que a Domitila está criticando e que é uma é, coisa pesada, né? sim. Então, Tira um pouco de contexto. aí eu acho que fica uma coisa meio assim, que elas querem já criticar como se elas tivessem. Porque, assim, eu acredito que a Domitila não está querendo derrubar a menina, né? Nada Sim, disso. É mais falar, ó, para com isso, canta direito, né? Ela sabe já tá cantar. certo. É. Sim. Mas E aí, como ela não é nada, não é aliada nem nada, é adversária, aí sim, ela, aí ela pega e faz entende como o. Como provocação, né? Tá sim. querendo pôr ela para baixo, né? É, Como quem e diz, desmerecer a carreira dela, né? então o Fred Nicasso, como havia prometido, tentou assustar a Bruna, não deu certo, mas quem se assustou com um grito do Fred Nicasso foi a própria Saraline, foi. Ela disse, que isso, que susto. E daí, logo em seguida, o climão continuou, porque o Alface começou um assunto, começou um papo, falando o quanto eles estavam andando, e a Bruna diz que é maratonista. E daí ele disse, não mete essa daí não. E logo em seguida, o Alface mesmo começou a elogiar o Black. E disse o seguinte: o Black vai e volta 3 vezes no Carnaval de Salvador. E da Larissa provocou perigoso, está com medo, Alface? Parece que já calculou tudo já. A É, Larissa, a Larissa ela queria muito que o Alface caísse, alguma tentação dela, alguma treta. ela Ela estava tentou demais. provocando, né? Provocando, né? Enquanto a prova tá rolando, e daí o Alface ele falou quem que seria o seu próximo alvo na casa. E disse o seguinte: não vou deixar de votar no Black, não. Tem que votar nele, já tô no paredão. E Isso daí ele falou assim, ele já me colocou no paredão, né? sim, sim. Depois de 4 horas de duração a prova, a Larissa, ela deixou a prova. E daí ela mesma chamou a Bruna e falou: relaxa, vai na sua.
elogiaram também ela, também falaram parabéns, Lari. E Larissa, então, deixou a prova, então, e continua. E daí a gente teve também treta também, que a Bruna vai questionar o Ricardo e fala: que mania de perseguição é essa? Você não tá ligado aqui. E daí o Alface dizendo isso. E daí a Bruna falou: chama no VAR para ver depois o que eu falei. Momentos É. depois, a Bruna disse pra Marvel que não vou, disse pra Aline, não vou sair só com o Tadeu. É, a E, Bruna estava disposta, mas a Bruna, eu acho que ela ia cansar logo, só que ela não quis demonstrar, né? Ela estava fingindo que estava bem forte, né? Porque sim, ela estava sim, querendo vencer o povo, né? Pelo cansaço ali, ela estava querendo desgastar o emocional do povo ali. é. Quando deu mais ou menos 8 horas de prova, Domitila foi a quarta pessoa a desistir. E daí ela disse: eu vou desistir, não aguento mais. E daí o Fred Nicásio falou: eu amo você. E daí o Ricardo falou: valeu, Domi, parabéns, Domitila, diz a Saraline. Então Domitila está fora da prova. E a Sara Aline, com 9 horas de prova, saiu da prova e disse o seguinte: estou com muita dor, não dá, acabou a pilha dessa maquininha. É. Então, Sara Aline saiu também da prova, e a prova foi longe, foi. Essa prova E durou. por incrível que pareça, a Aline que queimou a largada, né? Quando acontece isso com uma pessoa na prova, a gente acha que vai ser uma das primeiras que vai sair, né? Sim. E no final das contas foi só no teste mesmo, né? Que depois ela grudou no botão, não largou mais, né? E daí, com 10 horas de prova, Bruna Grifal ela reclama de dor no joelho e acaba desistindo da prova. E a prova então só tinha só mais 3 pessoas só, quer dizer, 4 pessoas Não que é? seriam O Nicásio, né? O Nicásio, Black, Aline, Black e Ricardo Alface. isso. E daí o pessoal foi conversando, o pessoal teve muita conversa, mas depois de 12 horas, mais metade de um dia já, Fred Nicásio desistiu da prova do líder. É, Ele o Fred disse, já estava, ele estava bem ruim já, né? Aí é, ele viu que tinha dois dos aliados ali dele, né? Aí falou, bom, vai sair. Depois disso, a Aline começou a falar, ô Black, vai para casa, Black, você já foi líder, vai sim, para sim. casa. A Aline começou a E, fazer dar uma pilhada na turma ali, né? e quando o Fred em casa ele foi desistir, ele disse o seguinte: não sei se eu vou aguentar, meu Deus, não sei se eu vou aguentar ficar aqui mais tempo. Daí ele desistiu. O Ricardo aí comentou daí sobre eles tentarem bater a prova de resistência lá da Ana Clara com o Kaysar. E, e o Alface ele começou, a Aline, o Alface e o Ricardo começaram a disputar. Então eles começaram a falar: vai ficar aqui até o Tadeu voltar? E daí o César É, respondeu: rapaz, já não me conhece como eu sou? Casca de ferida, carne de osso. Já o é. Ricardo, o Ricardo, O ele, Ricardo enquanto queria o a pessoal, coca, né? Ele quer uma então, coca. exatamente, ele só tava só se imaginando só no quarto do líder tomar uma Coca-Cola, só. É, é. Enquanto Teve uma hora que ele estava falando baixinho, aí ele falava assim: não desiste, não desiste, você vai pro paredão. Um negócio assim. Ele criou uma musiquinha. É, isso, não desiste, não desiste, não desiste, você vai pro paredão. Ficou cantando um tempão isso. Eu falei, meu Deus do céu. e daí, Depois foi o Black, né? Que é, e daí durante a prova, a Aline e o Alface começaram uma discussãozinha, com a Aline falando assim: você tá muito convencido nesse game, né? Você tá achando que você manda nesse jogo. E daí começaram a trocar farpas. Tanto é que é, o Ricardo rebateu e falou: é o poder de jogar sozinho. é. E Aí depois. é porque ela falou assim, Alface, você está falando muito, você está se achando muito, pô, olha lá, o Sim, público está vendo. Não, eu estou jogando sozinho, porque não sei o que ela falou assim, você está jogando sozinho mesmo, o Brasil está vendo. Negócio assim, é, né? isso. E quando deu 15 horas de prova, César desiste e fala: boa sorte, galera. Vou lá, morri, velho, vou nessa. E daí o pessoal começou
mais ou menos aplaudir ele, obrigado a Black, parabéns, guerreiraço, muito respeito. E o É, Alface até tinha falado até antes, até, que se o Cesar Black ficasse em segundo lugar na prova e ele ganhasse o líder, ele não colocaria o Black no paredão. isso. E também assim, na hora que o Black saiu, que eu falei, bom, agora vamos ver que vai ser uma disputa ainda boa, porque a Aline já estava se recuperando. Tinha hora que ela Sim, estava muito mal, e do nada ela começava a cantar, né? E aí é. ficava bem, né? E o Alface, logo que o Black saiu, ele começou a chorar, ele caiu num choro. Então, Eu falei, pronto, agora o cara vai o, desistir já, né? o Alface ele teve crise de choro É, durante a liderança, durante a prova do líder, e daí teve um momento que ele acabou desmaiando durante a prova. E foi o então, momento é. que então as pernas dele começaram a sair para fora da plataforma e daí caiu com tudo daí no chão. É, E tinha até corrente de proteção, sim, quebrou a corrente, né? E os dames já vieram atender, né? E sim, na hora foi bem estranho, porque eu tinha olhado a prova, estava tudo certo, os dois andando. Só que o Alface, ele já tinha passado a crise de choro dele, porque é, ele já estava assim, parece que ele estava mais delirando do que sim, chorando já tinha passado o choro. Aí eu achei que ele ia engatar, só que aí a gente via que ele ficou com, quando eu olhei, ele tinha caído e um pouco antes que eu tinha olhado, ele estava em pé segurando no botão, estava tranquilo, ó, segurando no botão, só que já deu para ver que ele estava se escorando já, né? ele Então, tá, assim, quando você está se escorando, aí já viu que a coisa. Aí ele falou que ele não estava sentindo mais. Da parte do sim, pescoço para baixo, ele falou que já não sentia mais nada, de é, nem dor, nem nada, né? e, Só, e somente, daí, somente a cabeça que estava pensativa, né? sim, e daí a Aline se tornou a nova líder após deixar a prova com 17 horas. Foi uma guerreira, foi um embate emblemático entre esses três, né? Quando o Cesar Black ainda na prova ainda. É, Porque esses três, eles estavam com garra, um tentando desestabilizar o outro, só que, tipo assim, era, era uma jogada, só que só ficou na prova só, porque quando acabou a prova, todo mundo foi ajudar os dois, então, até o é, pessoal do grupo do deserto até ajudou o Alface lá, deu é. parabéns pro Alface. E, Foi, o, e, foi a, e a Aline também, ela já tinha ficado em segundo lugar naquela prova com o Black, né? Que foi uma prova dura também. sim, E no final das contas, quer dizer, ali, esses dois que ficaram, os dois tinham motivos para a gente torcer por eles. Por quê? A Aline tinha ficado muito perto de vencer naquela prova com o Black, que também era de resistência. E o Alface venceu a prova com o Guimê e não levou a liderança. Então, assim, dava para você imaginar que caindo na mão de um dos dois ia ser um histórico, sendo que nenhum deles tinha sido líder ainda. E o Black, que saiu, tinha sido líder. Então, assim, sim, ia ser muito interessante qualquer um dos dois, né? Porque merecimento por estar na prova, estar na prova, e também pelo fato dos dois estarem com essa mesma característica de não terem ganho a prova do líder e terem chegado muito perto, né? Tanto que o Alface chegou a ganhar uma liderança. Só que ele é. foi obrigado a abdicar para deixar para o Guimê, né? E o Então, Alface, o Alface ele já ganho já uma prova de resistência, já que valia uma imunidade lá isso. com o Fred Desimpedidos. Cara, realmente, é que nem eu falo, o Alface, ele tá colocando o nome dele no game, porque ele faz um pouco de tudo. Ele treta muito, ele surta muito, ele pilha, né, muito, ele treta com todo mundo, aí ele corre nas provas, é bom de prova. Quando ele percebe que a casa tá ficando um negócio meio mudo, ele arranja confusão, né? É confusão Sim, que ele é com comida, é com banheiro, com chuveiro, é com tudo, ele arranja confusão. Então, assim, e quando não tem, ele fabrica, né? Então, é. assim, é bem complicado. Só que é que nem eu falo, eu acho que o público, se a gente analisar bem, a gente está vendo que é uma pessoa que o jogo para ele nunca tá parado, ele quer movimentar o jogo de qualquer jeito, nem que seja falando. Porque ele falou no perfil dele lá na apresentação que ele é assim mesmo, ele vai no grupo, conversa, vai no outro, conversa, leva uma conversa lá, vai ver essa estratégia do povo.
E ele não para de fazer isso, né? Por incrível que Sim. pareça. A gente acha que ele não vai mais no deserto conversar, aí daqui a pouco ele vai no deserto e conversa, né? Então, Até, assim, e, até é, teve uma conversa até muito importante até do Alface com o Deserto até, que foi a conversa do Big Fone, foi. Que essa conversa então, aí tem assunto, tem. Então, aí conclusão, ele procura, né? Então, assim, só que aí, o que que é isso? Isso aí é alguma coisa acontecendo na casa quando tá todo mundo que ninguém tá conversando com ninguém. Então, o que que ele faz? Ele vai atrás do game, atrás do jogo, né? Então, Sim, assim, aí ele puxa para ele a responsabilidade do público gostar ou não também. é, Porque ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Ele tem uma noção que parece que a Larissa trouxe informações de fora, né? Mas ela falou também assim, vou dar informação, ele vai se perder, né? Então, sim, assim, e pelo que a gente vê, ele é a pessoa mais nervosa, uma das mais nervosas da casa, né? Não gosta de levar desaforo de ninguém, fala que vota em qualquer um, né? E, assim, é aquela pessoa que já entrou assim, ele já entrou no jogo assim. Nunca foi planta, né? E sim, sempre quis movimentar o jogo, sempre falou para todo mundo que queria movimentar o jogo. E as é, pessoas acham que por causa disso ele é prepotente, arrogante, né, grosseiro, agressivo, né? Então, assim, agora ele tem o modo dele de ser muito pilhado, tem. E tem gente lá que é planta, que não, né? Fora que tem outros também, que nem a Bruna também tem, um gênio bem forte. Grita, xinga de tudo quanto é nome, né? sim, Então, assim, tem as pessoas que você vê que são mais. Não estão ali para ficar maciando, estão ali para tretar e para ganhar, né? é. E eu E acho que o Black é aquela pessoa meio dissimulada. Então, assim, o Black, o público, ele se faz de vítima, isso a gente já viu várias vezes, né? Chora sim, muito, é o chorão do game, e ele assim, é uma pessoa que nem faz as coisas, pede desculpa, depois faz de novo, depois pede desculpa, depois faz de novo, pede desculpa. Então, assim, é um jogo que ele não escolheu aliados, assim, ele fala que ele não tem aliados, que os aliados dele saíram, e ele, com a volta do Nicásio, ele colou de novo ali, Domitila e Nicásio, que ele acha que é um porto seguro, só que ele também não vota na Amanda, tem um acordo lá de velado, né, de cavalheiros com a Amanda. Cavalheiros a gente não é um acordo, né, com a sim, Amanda, e, e fica sempre conversando com as meninas. Então, assim, não quer votar na Bruna e não quer votar na Amanda, né? é. Então, assim, tem esses negócios que ele está carregando até hoje. Agora, cada um acha que o que está fazendo é certo e aponta o dedo para os outros, né? Tivemos uma briga entre César e Alface recentemente, agora há pouco. Que foi o É, seguinte, tudo começou com uma conversa do Black com as demais deserters, que era a Larissa, a Amanda, a Bruna e a Aline, que as quatro estavam sentadas lá no VIP, e daí o César estava sentado na xepa. E daí isso. começaram a conversar sobre o Alface. E relembraram daí que o Alface está jogando sozinho, mas eles discordam. E daí a Amanda ela começa falando o seguinte: naquela hora que estava todo mundo sentado ali, não estava falando de estratégia de jogo. Ali embaixo do Big Fone. E daí o César confirma. E a Amanda ela retruca ainda. Então, aí fica falando que está jogando sozinho, joga em grupo. E daí falou e continua. Não joga só. Quem joga só é a pessoa que chega lá. E daí continua, mas é interrompido pela Amanda. Isso daí o Cesar Black tava falando, daí continua pela Amanda. Tem que tomar cuidado para ele não estar te fazendo de soldado, do tipo assim, ele pegar, vai te colocar e chegar lá e ficar querendo seu voto para ajudá-lo e colocar alguém no paredão. E daí o César ele concordou e falando, é bem essa pegada mesmo. O Alface, ele ouviu essa conversa, saiu lá revoltado lá fora lá e continuou essa treta do César e o Ricardo lá fora, lá no jardim lá.
que o César ele começou a gritar falando o seguinte: você se perde no seu próprio jogo, irmão. Daí ele relembra daí aquela conversa lá que falou que não votaria nele. O Black também ele tá com, né, parecendo um relógio, né, que parou no tempo. Ele tá Sim. trazendo toda hora a mesma conversa, né? E daí o Alface ele afirmou falando o seguinte: no quarto eu te disse o quê? Mesmo você saído antes da Aline na prova do líder, eu ia ver que você queria muito estar no jogo, que você fez estar no jogo. Você não aguenta ouvir quando está errado, você se perde na sua própria incoerência. E daí o César ele Fala isso pro Alface e é para ele ficar calmo, é, né? Do jeito que sim. ele tem um gênio forte, E daí o é, Alface, o Alface ele começou a se exaltar daí. O Alface ele se defendeu falando o seguinte: que incoerência, você é doido, mano. E daí o César ele respondeu: você quer falar e não quer ouvir. E o Alface retrucou falando o seguinte: não vou ouvir, não. Não sou obrigado a ouvir. Não vou ouvir você, não. Os dois continuam trocando ofensas lá na área externa lá. E daí o Alface ele continua falando o seguinte: vai lá lamber essas gurias, você é sem noção. é. E o César ele respondeu: você é incoerente o tempo todo, você não gosta de ouvir. E o César ele finaliza falando o seguinte: você não sustenta o que você quer falar, quer jogar os dois lados, escolha o seu lado, joga em grupo e não sustenta. E daí o Alface ele vai pra academia daí, chamando ele de bundão, chamando o César Black de bundão. Falou cagão, né? Falou cagão, isso mesmo, falou É. cagão. Aí ele gritou, os dois gritaram, É, e aí ele foi para academia e a Domitila foi lá foi atrás para atrás. acalmar os ânimos, Sim, conversar com ele, né, tal. E é, o Nicásio ficou conversando com o Black, né? Essa história é porque o Black, quando ele treta com o Alface, ele traz um monte de assunto à tona, que é inclusive antigo. ele trouxe esse assunto dizendo que, ele foi falar lá para as meninas, que articulando para votar no Fred, no Nicásio. Só que ele solta esses negócios e o Alface fala, como que fez isso? Aí vai lá de novo, ele quis esclarecer a história com o Nicásio, que quando ele falou se as meninas estavam com medo do Fred, porque o Fred tinha voltado da repescagem, né? E Sim, aí ele jogou essa história como sendo que a intenção dele, qual foi a intenção? De articular voto pro Nicásio. Então, assim, o Black, ele tem um jogo que ele joga as coisas, tudo que ele quer jogar na briga, e depois ele pega, quando ele vê que não deu certo, que, por exemplo, não excluíram o cara, todo mundo foi conversar com uma pessoa e está tentando apaziguar, ele pega e pede desculpa, né? sim. E, faz tempo que está acontecendo isso, faz muito tempo. É, Então, assim, e o Alface, no final das contas, parece que o Alface está com perseguição com o Black, né? é, Que o público vê isso. Agora aconteceu essa treta de novo, então vai ter que passar vamos ver como que a edição vai passar, né? sim. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, vamos falar da dinâmica da semana, que a dinâmica da semana vai ser o seguinte: a Aline ela vai poder vetar uma pessoa na próxima prova do líder, vai ter o poder Coringa, que se chama Poder Real, que vale uma imunidade, e no próprio sábado vai ter uma prova do anjo em dupla. O paredão vai ser formado o seguinte: poder Coringa. Dono do poder Coringa está imune. Dupla de anjos imuniza uma pessoa. Líder indica. A casa vota. Cada jogador vai votar em duas pessoas. Os dois mais votados estão no paredão. E daí vamos fazer um resta dois. O primeiro e o segundo emparedado vão dar uma imunidade relâmpago para uma pessoa. Cada um vai dar para uma pessoa. Os dois que restarem estarão no paredão. E daí a prova bate e volta, o vencedor se livra da Berlinda e está formado o paredão quádruplo, que dessa vez vai ser o voto reverso para o público. Quem você quer que fique no BBB 23? O que você achou dessa mudança que vai ter nesse paredão? Olha, o Boninho tá fazendo uma lição de casa perfeita, né? Porque o que acontece? Essa dinâmica, você não tem noção do que vai acontecer. Porque, por exemplo, aquela previsibilidade, o deserto vai votar em quem? Vão escolher uma pessoa jogar os votos, aí o primeiro e segundo vão mais votado, tudo que eles imaginam que vai acontecer, passa uma borracha, não vai acontecer nada disso. Então, assim,
eles não estão preparados para o que vai acontecer nesse paredão. E assim, para o público, eu acho um prato cheio. Por quê? Além da dinâmica da votação, que vai mexer com todo mundo, porque essa história de que a votação da casa, por exemplo, cada pessoa vai dar 2 votos nos outros brothers. Então, assim, com certeza, parece-me que a Domitila vai para o paredão, Sim. né? Porque a Aline já declarou que vai votar nela e eu acho muito difícil ela mudar. E o poder Coringa também. E o poder Coringa tem imunidade, né? Sim, o poder Coringa também pode ser comprado também pela Aline também. Não então, foi falada essa possibilidade, se ela comprar. Se ela comprar, a imunidade fica perdida, porque ela já é imune. E aí eu não sei como é que vai ser a dinâmica do Restam 2, né? A gente tem que ver como vai ser essa dinâmica. Fora que o Anjo também, em dupla, eles vão escolher um para imunizar. Vai dar confusão, porque com certeza eles não vão deixar as duplas se formarem naturalmente. Se eles deixarem, a Aline já não vai fazer a prova, então já vai desfalcar o deserto, né? Isso. Porque elas estariam bem confortáveis de fazer em dupla, porque elas estão em 4, mas agora vão ficar em 3. Então uma vai ficar de fora para jogar com o pessoal do outro grupo, né? Teremos então, assim, uma Larissa e Cesar Black de novo, né, no Anjo? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Não, e vai ter briga para imunizar. Porque, de novo, a não ser que sejam aliados. Mesmo eles fazendo sorteio, sejam aliados, né? Sim. Então, assim, tem muita coisa. O que o Boninho fez dessa vez? Ele se preveniu de todos os lados. Por exemplo, poder Coringa é autoimune. Então, subentende-se que uma das pessoas aí pode estar imune e já vai mexer no game, né? Aí, conclusão. O Anjo em dupla, para dar treta, vai imunizar uma pessoa só. Vai dar treta para escolher, né? E depois, não se contentando com tudo isso, vai mesclar toda a votação da casa. Sim. Né? E ainda vão 4 emparedados para o bate e volta, né? Só Sim. salva um. Além de ser paredão quádruplo, que também é interessante, ainda tem a novidade que é voto para ficar. Então, assim, ele coroou agora essa semana para nós. Não precisou nem de Big Fone, nem Big Fone precisou, né? Eu acho que o diferencial vai ser o voto para ficar, vai ser nessa semana, vai ser. E eu acho até legal, até nas próximas edições, não só nesse paredão, ter esse voto para ficar, porque o voto para ficar não planta não fica. Planta não vai ter muito voto. A planta vai ficar lá por último, então Sim. ela provavelmente vai vazar, né? Então é por isso que a gente sempre pedia, né? Pelo amor de Deus, faz uma votação que é pra ficar, porque pra eliminar o pessoal vai muito no ranço, vai. O Boninho, eu acho que o Boninho ele abriu mão dessa edição já, ele já abriu mão já, só que ele tá fazendo o restante aí, um mês aí restante aí, ele tá fazendo de puramente teste pra próxima temporada, pro próximo ano. Não, mas também se ele não fizer isso, que nem nós temos jogadores lá dentro que não estão dispostos a jogar. Sim. Então, por exemplo, junta uns 3 ou 4 ali que querem se jogar e arranjam treta. Tipo, Alface, o Black, ele e o Black brigando, Domitila, que é a mais falada da casa, todo mundo tem o nome da Domitila na boca ali, né? O Nicásio, que faz aquele jogo que ele tá fazendo um jogo meio... tá tentando apaziguar ali, a gente também não tá entendendo muito. As plantas, que não estão jogando nada, né? E aí, o que acontece? O Boninho no meio disso para fazer o jogo acontecer. Por isso que eu acho que agora, como já foi dito, né, quem entrou da repescagem não tem favorito, e realmente tem umas pessoas que a gente acredita que vão chegar, e aí eu acho que nessa hora, o que vai acontecer? Um paredão falso ia ser um prato cheio. Por quê? Eles não iam desconfiar. Sim. Não, por exemplo, a Domitila, ela vai bater uma hora, ela sai. Ela vai sair se for um falso. Ninguém vai acreditar. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.